Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Pulso Regional, com o jornalista Jadir Zimmermann. Bom, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de sabatina no nosso programa, como vocês estão acostumados a nos acompanhar. E o convidado de hoje é Antônio França, prefeito de Medianeira e presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros. Para colaborar com a nossa sabatina e automaticamente inquirir em vários assuntos o nosso entrevistado, recebendo em nossos estúdios o professor Lair José Berti e também o jornalista Jadir Zimmermann. Jadir, boa tarde. Boa tarde, Piccolo, Lair. Cumprimento especial ao prefeito França, de Medianeira, presidente dos Lindeiros. Uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse programa, nessa sabatina. O atual momento do Conselho dos Municípios Lindeiros, os desafios e projetos que vão de encontro à necessidade dos seus 16 integrantes. Estes e outros assuntos nós conversaremos com o nosso convidado. Professor Lair, boa tarde. Boa tarde, Piccolo, Jadir, prefeito França, satisfação, né? Fomos garimpá-lo lá do Fórum de Educação que acabou de ser aberto e aconteceu aqui na Igreja de Deus. Uma satisfação recebê-lo. França, satisfação tê-lo aqui no programa pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Repito, sendo redundante, é uma satisfação tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Piccolo. É para mim uma emoção, inclusive, estar aqui. Te acompanhei muito tempo fazendo futebol e a gente acompanhava lá de Medianeira, viu, Jadir? De lá a gente ligava o rádio para poder acompanhar, Lair, as transmissões esportivas com o Anderson no comando. Quero cumprimentar também o Gabriel, que está aqui na parte técnica desse programa, e dizer que é uma alegria poder estar em Marechal Rondon, esse município pujante, e aqui com vocês para esse bate-papo. Muito bem. E, sem dúvida nenhuma, nós teremos um bate-papo muito agradável, repito, com o prefeito de Medianeira, Antônio França, e também presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros. Para dar um start aqui no nosso bate-papo, e depois os nossos convidados fiquem à vontade para inquirir o França. Hoje, atualmente, como é que está a estrutura constituída do Conselho dos Municípios Lindeiros? Olha, nós, quando assumimos o Conselho, nós começamos um trabalho de planejamento do que faríamos nos 2 anos de mandato, de forma conjunta com todos os prefeitos dos 16 municípios que compõem a região lindeira ao Lago de Itaipu. Nós fizemos um planejamento, dá para se dizer um planejamento estratégico, né? A forma como nós estaríamos implementando aquilo que demanda os municípios. Primeiro, identificando quais as principais demandas, depois analisando entre todos os prefeitos uma ordem prioritária e apresentando essas demandas, né, ou esse planejamento de trabalho à Itaipu Binacional, que é quem financia todo esse desenvolvimento na região lindeira ao Lago de Itaipu, né? E fizemos esse trabalho, fizemos a apresentação. A Itaipu, dentro do seu escopo, está contemplando várias das ações que nós elencamos. Hoje, por exemplo, acabamos de sair da abertura do segundo fórum do Mais IDEB, que já sendo desenvolvido pela gestão anterior dos municípios lindeiros, que tinha como presidente o prefeito de Santa Helena, Usado. Nós demos continuidade, ampliando para mais alunos, buscando a adesão de mais professores, né? Inclusive, o Lair tem trabalhado de forma incansável para que o Mais IDEB realmente tenha essa amplitude, com o objetivo único de melhorar a educação. Nós já estamos atendendo mais de 35 mil alunos, adesão da parte de aproximadamente 2 mil professores que aderiram ao programa e, assim como o Mais IDEB, várias outras ações, como um apoio da Itaipu para que os municípios lindeiros possam ter a melhor condição para fazer projetos. Hoje, mais do que nunca, o projeto se tornou importante para que o município possa atrair recursos. Existem recursos, principalmente no estado do Paraná, um estado que está preparado, mas para que você possa acessar o recurso, né, isso, sem dúvida, todos sabemos, deve ter um bom projeto. E aí, estamos também buscando essa parceria. A Itaipu tem sinalizado positivamente, a gente está avançando em algumas tentativas
A Itaipu, na direção do Dr. Enio, que tem assim uma visão e um foco mais no desenvolvimento das pessoas, e aí programas como, no caso, nós estamos para promover alguns campeonatos que envolvem as pessoas na modalidade esportiva, discutindo aí ainda as modalidades, também na área cultural, alguns eventos para que as pessoas possam ser envolvidas na área da cultura, na área da preservação e manutenção da saúde das pessoas, na área do cuidado com o meio ambiente. Então, são muitos programas em andamento, agora em fase de discussão na Itaipu Nacional para aprovação. Pegando um gancho, antes dos nossos companheiros fazerem os questionamentos, tu citou Itaipu. Hoje, essa parceria entre Conselho dos Municípios Lindeiros e Itaipu, se dá para dizer que realmente essa parceria existe? Se vocês estão sendo atendidos, como está o alinhamento? Está correspondendo à expectativa aquilo que já aconteceu em épocas passadas nesse trabalho de parceria entre o Conselho e a Itaipu? O alinhamento é muito bom, muda um pouco, né, de gestão para gestão o foco, né, o que uma gestão às vezes entende como mais importante pode diferir, né, do que outra gestão. E eu vejo que alguns programas mais voltados aí no desenvolvimento do ser humano, né, preservação da saúde, atividade esportiva, cultural, como eu já disse, tem uma atenção maior da gestão atual, que tem lá como comando o Dr. Enio Verri, né? O Carbone e o Enio tem de forma muito clara colocado para todos os prefeitos, todos os municípios, que agora procuram a Itaipu, não só a região lindeira, como também outras regiões do estado do Paraná e até de outros estados, buscando o apoio da Itaipu Nacional. O foco é atender o estado do Paraná, né? Até porque a gente percebe o comprometimento com o estado do Paraná, em função da usina estar aqui no estado, um receio inicialmente da parte dos municípios lindeiros com relação aos royalties, né? Que essa etapa foi vencida, a manutenção dos royalties aos municípios, e a ampliação no que diz respeito a programas, principalmente programas que possam estar preservando o lago de Itaipu. Sabemos que, infelizmente, ainda nós temos muitas estradas de chão, a argila com a chuva, né, vai assoreando o lago de Itaipu, além, é claro, de outros agravantes. Então, nós estamos tratando agora com alguns projetos que os municípios vêm desenvolvendo, para que a gente possa obter recursos também para investimento na melhoria das estradas, principalmente priorizando as bacias hidrográficas, né, as estradas que ficam em região onde a chuva acaba indo de forma mais intensa para os rios e, consequentemente, do rio para o lago, para a gente fazer essas melhorias. Eu vejo alguns municípios já com projetos aprovados para pavimentação asfáltica ou pavimentação poliédrica, enfim. Tudo aquilo que impacta na qualidade da geração de energia é um compromisso da Itaipu, além, é claro, do compromisso também com outros programas que demandam os municípios. Prefeito, eu tive o prazer de acompanhar a assembleia em que o senhor foi eleito, em Santa Helena, e me chamou muita atenção naquele dia a presença de Foz do Iguaçu na Assembleia dos Lindeiros através do prefeito Luna Silva. Por muitos anos, nós sabíamos que Foz, além de não participar, ainda era inadimplente junto aos lindeiros. Como é que está essa situação hoje? O novo prefeito de Foz do Iguaçu, de fato, passou a ver os lindeiros como uma entidade forte e importante para toda a região? Exatamente, bem lembrado, Jadir. O Foz do Iguaçu não participava do conselho, né? Foz, até por ser mais contemplado em todos os municípios pela Itaipu, até pelo impacto, né, a localização e tudo mais,
não participava. Antes mesmo de assumir, o prefeito, o Silvio Luna, aliás, que eu conheci quando ele estava presidente da Itaipu Binacional, eu recém-eleito prefeito, no início do mandato, e você sabe, né, Lair, Piccolo, a gente entra num mandato buscando socorro e, né, em todo lugar possível, e aí eu tive a oportunidade de conversar muito com o presidente da Itaipu naquela oportunidade, o Silvio Luna, e ele nos atendeu muito bem e nós criamos uma relação de amizade. Quando ele recebeu lá o resultado das eleições, eleito prefeito, logo depois ele... Surpreendente, inclusive, no primeiro turno. Né? Primeiro turno, ele entrou em contato, né, para manifestar a intenção de participar do Conselho dos Lindeiros, até porque a gente já estava em tratativas para que eu pudesse estar assumindo a presidência do Conselho. Estava na época como vice, né, usado presidente, prefeito de Santa Helena, eu vice-presidente. Historicamente, o vice tem assumido, né? Então, ele entrou em contato já se colocando à disposição para que a gente pudesse estar discutindo, avaliando quais as pendências, né, de Foz do Iguaçu, e prontamente já está procurando resolver, né? Passou a manter em dia a participação de Foz do Iguaçu naquilo que cabe Foz do Iguaçu e negociando o que está pendente, né? Assim como também Santa Terezinha de Itaipu, né, que antes não participava ou participava de forma esporádica, agora com a participação efetiva com o prefeito Bim, novo prefeito, tendo a condição dos 16 municípios agora participarem de forma efetiva do Conselho. Isso é muito bom, fortalece o Conselho, melhora a discussão, o debate, e a gente consegue também, na Itaipu Binacional, uma atenção melhor. Então, o Conselho está caminhando muito bem. Um detalhe interessante, né, que as pessoas talvez não saibam, o Conselho dos Lindeiros ele não é formado apenas por prefeitos, né? Sim. Participam também as câmaras de vereadores e as associações comerciais dos municípios. Qual que é a importância dessa miscigenação, dessa pluralidade nos membros do Conselho, prefeito? Olha, eu vejo, quanto mais você integrar lideranças da sociedade na discussão dos projetos, melhor é. Você acaba tendo uma condição, através do debate, de poder atender todos os interesses, né? Mediar e fazer com que todos, inclusive, acompanhem e saibam do andamento daquilo que foi proposto. E o Conselho dos Lindeiros, eu acho que um dos grandes diferenciais é exatamente a participação dos presidentes das associações e dos presidentes de câmaras de vereadores. Eu tenho tido no meu município a participação efetiva dessas representatividades e tenho notado desde o início do meu primeiro mandato que evolui, a gente consegue progredir melhor, né? E agora, por exemplo, na construção aí do nosso plano de trabalho, com a participação de todos. E, aliás, com um ponto de vista um pouco diferente, né? A iniciativa privada tem um olhar, o público com todas as suas demandas, né? O seu jeito peculiar de gestão, em função de todas as normas, né, que a gente tem que obedecer dentro do setor público, tendo a parceria aí da iniciativa privada, tem funcionado muito bem. Perfeito. Só um detalhezinho, Lair. Antes da sua pergunta, eu só quero rodar o VT da Expo Rondon, porque vem a Expo Rondon 2025, antes da pergunta do professor Lair. Vamos acompanhar. Prepare-se para a Expo Rondon 2025. De 23 a 27 de julho, Marechal Cândido Rondon será palco da maior festa do interior do Paraná. Expo Rondon 2025. Negócios, diversão e gastronomia. Professor Lair, por gentileza, fique à vontade para questionar o nosso convidado. Sim, o prefeito França, até para corroborando com o que o nosso amigo Jadir perguntou antes sobre essa
mescla, né, de termos vereadores, presidentes de associações comerciais, até a diretoria é composta assim, né? Se não me falha a memória, o tesoureiro é um vereador e a secretaria-geral é a Cimacar aqui, de Marechal Rondon, que exerce. Mas eu queria perguntar-lhe, antes do senhor ser presidente dos Lindeiros, o senhor é prefeito de Medianeira e já está no segundo mandato. Em algum momento na sua vida política, como vereador e primeiro mandato de prefeito, o senhor viu uma efusão tal de recursos públicos, principalmente do Estado como hoje, só não faz obra, só não melhora a sua cidade quem não tem projeto? É verdade. Olha, Lair, muito bem colocado. Aliás, até complementando a pergunta do Jadir, inicialmente, com relação a essa participação do setor privado, né, e do setor público na composição do Conselho, nós conseguimos citar um exemplo aqui, Lair, de uma conquista muito importante, que Toledo, inclusive, está seguindo o exemplo daquilo que nós fizemos no Conselho dos Lindeiros, que foi unir a iniciativa privada e o setor público para trabalhar projetos. A gente sabe, Lair, da dificuldade, né, que os municípios e estados têm em elaborar projetos, por falta de equipe, de estrutura, principalmente profissional. E o Paraná, através da excelente gestão do governador Ratinho Júnior e sua equipe, está numa condição muito boa, com recursos jamais vistos. Só que para aplicar esse recurso precisa ter o projeto. Em Medianeira, a gente tem tido essa dificuldade, assim como os demais municípios, que eu converso com os prefeitos. A gente tem estruturado lá uma equipe para projetos, tem buscado apoio, inclusive, da iniciativa privada, assim como outros municípios. Agora, como eu disse no início, buscando apoio da Itaipu Nacional. E o governo do Estado proporcionou ao Conselho dos Lindeiros que a gente buscasse, na iniciativa privada, apoio para fazer um anteprojeto de revitalização e construção das terceiras faixas das rodovias 495 e 497. A rodovia que sai daqui de Marechal Rondon vai a Medianeira e de Missal a São Miguel do Iguaçu. Então, essa rodovia é tão importante, na região tão produtiva, terá agora o investimento do governo do Estado para fazer as terceiras faixas em pontos que há necessidade e, pelo que eu falava com a equipe técnica ainda essa semana, vai contemplar em torno de 50 quilômetros de terceiras faixas, além da recuperação da malha asfáltica. Esse anteprojeto foi feito, Piccolo, com dinheiro da iniciativa privada. Foram os empresários que colocaram dinheiro, Jadir, para fazer uma obra pública, em torno de R$1.600.000, dinheiro do bolso da iniciativa privada, para que o anteprojeto fosse feito. No anteprojeto, vocês sabem, há a condição de você poder orçar a obra. Você tem o orçamento da obra. Com o orçamento é base para você licitar. Então, tendo o orçamento da obra, o governo do Estado consegue licitar projeto e execução. Então, essa alavanca foi muito importante, tendo a participação da iniciativa privada. E graças, claro, àquilo que você mencionou e destacou no início, Jadir, o fato da gente ter, no Conselho dos Lindeiros, essa representatividade também do setor privado. E Toledo agora está copiando essa ideia, né? Exatamente. Só para concluir. Toledo, inclusive nós estivemos lá juntos, né, Anderson, você, o Jadir, na quarta-feira, no lançamento do programa que vai dar a condição de execução de obras importantes ali em Toledo, que está seguindo os passos do que nós fizemos no Conselho dos Lindeiros. Os empresários estão pagando o anteprojeto, para que com o anteprojeto o governo possa licitar projeto e execução. É um viaduto gigantesco em Toledo. E tem um detalhe, né? Por exemplo, o dinheiro está disponível. Quando o projeto tem que ser confeccionado pelo ente público, tem toda a burocracia. Sim. E às vezes essa burocracia faz com que demore-se tanto
que daqui a pouco você perde o recurso, né, França? É aquele problema, né, Anderson? Para você contratar, você precisa licitar. Quando você licita, você não sabe quem vai vencer o processo, né? Começa por aí. Talvez ocorre de alguém vencer o processo, dando um lance no valor menor, mas depois não consegue entregar. É o que nós temos aqui na Praça Vilibarte. Uma empresa de Minas Gerais que venceu o pleito, a segunda vez, infelizmente a primeira empresa que venceu era de Marechal Rondon, e o empresário faleceu e os herdeiros decidiram não continuar o projeto. Foi licitado novamente, e aí ganhou uma empresa de Minas Gerais que agora simplesmente não tem capacidade para tocar a obra. Entregou uma carta declinando o restante. Nós estamos com uma área verde bonita no centro de Marechal Cândido Rondon, cercada de tapumas há mais de um ano, sem andar. Uma obra de 7 milhões de reais. Você vê o quanto custa isso para o município. E a obra que era inicialmente, Piccolo, 7 milhões, ela vai custar muito mais, porque em todo esse transtorno, vai e vem, quando você conseguir lá na frente licitar a obra, tendo a condição de uma empresa, né, que faça, que execute, vai lá para 10 milhões, e se não for mais. Então, esse é o grande problema. Eu quero cumprimentar aqui o Adriano Bax, o prefeito de Marechal Rondon, não cumprimentei ele. Estou aqui na sua cidade, invadi a cidade aqui sem pedir permissão, em cumprimentar aqui o homem. Muito bem. Prefeito e presidente do conselho, mas agora mais prefeito diante do questionamento que eu vou fazer. E tem relação com a questão política. Nós estamos à mercê, muito próximo. Às vezes as pessoas dizem, mas falta um pouco mais de um ano, mas passa muito rápido. E os alinhamentos se dão neste exato momento e como a gente percebe que isso vem acontecendo. Nós percebemos claramente que hoje há uma atuação muito grande de deputados em exercício que não são da região oeste do estado e vem trazendo muitos recursos e nós temos que exaltá-los por isso. Mas ao mesmo tempo, nós ficamos aqui pensando, será que a região lindeira, será que a nossa região terá novamente um dia deputados como tivemos Ademir, Hélio e outros tantos que nos representaram? Como é que o senhor analisa esse contexto de futuramente termos novamente alguém da nossa região sendo deputado estadual, por exemplo? Olha, é o que a gente debate quase que diariamente. A nossa região hoje, atendida e muito bem por alguns deputados que são de outras cidades, de outras regiões, e que estão alinhados com o governador. Mas a gente tem que ter deputado aqui, que estejam no dia a dia conosco. Essa organização, para que a gente possa ter a condição da união das lideranças locais, para a gente poder eleger representantes que sejam daqui, que estejam no dia a dia, conheçam melhor a nossa realidade, é algo urgente. Nós precisamos retomar. Você bem colocou, nós tivemos aqui em Rondon 2 deputados que cuidavam de toda essa região lindeira. Na história recente, antigamente nós tínhamos também o Werner Wanderer, nós tínhamos o Genote Quirinos, então é histórico, né? Isso. Recentemente, é bem colocado, mas teve aqui o Werner, deputado federal. Sim, inclusive. E na época havia o deputado Werner, federal, e os 2 estaduais. E os 2 estaduais. Quer dizer, um representante aqui em Marechal Rondon, federal, e 2 estaduais. Já na época do Werner tinha 2 ou 1? Não, tinha 2 dois. estaduais. Chegou a ter 3 deputados, um federal e 2 estaduais. Em um mandato, né? Teve um mandato. Um mandato, sim. Com 3 deputados. E numa época que tinha bem menos votos. Exatamente. Então, eu acho que passou da hora, né, da gente poder, de forma organizada, todos os municípios, avaliar como, ou buscar a estratégia correta para poder engajar a sociedade, mostrando a importância, né, da gente ter representantes aqui da nossa região. França, depois de deixar a prefeitura, pensa seguir e trilhar esse caminho? Eu assumi um compromisso na campanha de reeleição de cumprir o mandato, né, como prefeito. Na realidade, eu tenho um sonho, juntamente com o Evandro Mese e a nossa equipe, de fazer entregas importantes.
muitos projetos, coisa que nós apresentamos por ocasião da campanha, faz parte do nosso plano de governo, e outras coisas que nem está no plano de governo que nós queremos fazer. Eu sempre fui da opinião que a gente tem que entregar, no segmento em que a gente atua, mais do que aquilo que a gente promete. Aí sim, a gente está fazendo por merecer, né, o apoio da sociedade. E estamos focados nisso. E eu só vou pensar em outra alternativa, outra opção, depois que eu estiver concluindo, né, esse mandato e com as entregas, fazendo inclusive uma análise, né, do que a gente conseguiu fazer, para entender se continuo ou não. Mas depois que a gente entra na política, né, Pico? Vira um vício. Fica difícil sair, até porque a gente acaba assumindo compromissos com muita gente. E essas pessoas cobram. Eu, quando entrei como vereador, tenho a honra de ter sido o vereador mais votado da história de Medianeira. Eu entrei mesmo com toda a votação, pensando em fazer um mandato só. Falei, eu vou fazer um mandato retribuindo esse carinho que a população me deu, através dessa votação surpreendente. Eu nunca esperava fazer a votação que fiz. E por isso, de forma muito grata, falei assim, eu vou trabalhar muito, com muita dedicação e vou fazer um mandato só. Inclusive, até hoje a minha esposa cobra. Pô, você falou que ia fazer um mandato só. Curiosidade, para as pessoas que estão nos assistindo que talvez não lhe conheçam. Naquela ocasião, o senhor acabou de citar como vereador eleito mais votado da história. O senhor imaginava fazer quanto e fez quanto? Olha, eu pensava em fazer em torno dos 750 votos, 700 a 800 votos. 750 votos para mim estava excelente. Acabei fazendo 1.476 votos. O dobro. O dobro da votação, até um pouco mais. Então, e o segundo mais votado fez a metade da minha votação, um pouquinho mais, acho que 4 ou 6 votos a mais, né, da metade da minha votação. Impressionante. Então você vê o quanto, a responsabilidade que eu tive. E entrei na função de vereador, pensando em fazer um mandato extraordinário para eu fechar com chave de ouro, né? Mas aí da metade do mandato para diante, o pessoal já começou a dizer que eu tinha que ser o prefeito, a cidade tinha que ser o prefeito, mas eu, sinceramente, vou falar aqui para vocês, no primeiro momento eu nem acreditava nisso. Porque para ser prefeito, para colocar o nome numa candidatura a prefeito, você tem que ter uma base, né? Tem que ter partidos, tem que ter uma composição, você sabe melhor do que eu, porque vocês estão há tempo aí nessa lida. E eu só tinha o meu nome, né? Não tinha feito nenhuma articulação com outros partidos. E o interessante é que os outros candidatos que já vinham articulando há muito tempo, nas reuniões, o povo interpelava, olha, quem vai ser o vice? E muita gente indicava, tem que ser o França o seu vice. Assim, indicava para os outros candidatos também. Então, meu nome acabou ficando em evidência durante todo aquele período de pré-campanha, né? No debate dos outros candidatos. Quando chegou próximo às convenções, eu tive, de forma surpreendente, um apoio extraordinário das lideranças que vieram dizer que eu tinha que ser o candidato. Compusemos com o Evandro Mês, outro lutador por Medianeira. Ele é um policial federal, tem lá a sua função como policial federal, mas sempre teve a vocação para o serviço dentro da política. Ele já é um servidor público, né, federal, mas o serviço como político, se importando com os problemas da cidade. Aí ele, e um amigo meu, já de longa data, inclusive eu estudei segundo grau com o irmão dele, mais velho que ele um pouco, o Alexandre. Aí ele me propôs, vamos para a disputa e eu sou o seu vice. Aí eu topei, uma pessoa da minha extrema confiança, e a partir disso, né, tivemos a composição de 4 partidos, na verdade 2 partidos com nominatas, os demais só para composição, e nós vencemos uma eleição difícil na primeira disputa, né? Mas graças a essa boa composição.
se olhava no time, Laír, só gente nova, sabe, e respeitada pela sociedade. E nenhum dos políticos antigos e experientes quiseram estar com a gente. Sabe por quê? Porque a gente estava engatinhando, né? O nosso Ninguém grupo acreditava. estava começando. Todo mundo foi para o lado daquele que estava praticamente eleito, né? Com 57% nas pesquisas. Então, tinha um grupo de políticos experientes, o nosso que estava começando com gente respeitada pela comunidade, porém sem experiência política. Eu tinha sido o vereador mais votado da história, o único político, além, é claro, da Lucia, presidente do partido do PSD, do qual eu faço parte agora, mas eu estava no PP, que já tinha tido a experiência como vereadora, os demais, né, sem muita experiência. E a gente propôs aquilo que a gente viu que era importante naquele momento para o município, sem propostas mirabolantes e também quem tinha um compromisso de vencer a eleição era o outro que estava lá em cima. E pelo que eu sei, na sua reeleição, você concorreu sozinho? Na reeleição, nós disputamos com o grupo adversário, mas vencemos com 72,81%. Foi uma vitória importante, um apoio muito grande da sociedade, e até um certo momento o grupo adversário estava na dúvida, né, se iriam para a disputa ou não. E acabaram, e isso foi importante, eu inclusive me incentivei para que tivesse adversário. Isso é a democracia, tem que dar o direito de escolha, né? E aí, inclusive alguns do grupo lá me indagaram para saber o que eu ia falar, né? Eu falei assim, olha, eu sempre fui muito sincero naquilo que eu falo, muito direto, e eu disse, olha, para mim é importante que vocês tenham alguém lá para concorrer. E aí saiu um candidato, um jovem, da área de engenheiro agrônomo, né? Tem uma participação boa lá na sociedade, uma pessoa muito querida de uma família tradicional de Medianeira, e aí ele se dispôs a ser o candidato e concorreu contra a gente representando o grupo da oposição. Perfeito. Já que estamos falando em Medianeira, quero te fazer uma pergunta assim, para você avaliar um personagem que saiu daqui, inclusive dessa bancada, que hoje é vereador em Medianeira. Como é que está se comportando o Eduardo Schultz? Ah, o Eduardo. O Eduardo. Ele participou da nossa bancada. Se criou, estudou, inclusive com meu filho, aqui em Marechal Rondon, a família dele daqui, e alguns anos está em Medianeira e participava aqui dessa bancada em determinado período do programa do Piccolo. E hoje é vereador pelo Novo, em Medianeira. Como é que ele está se comportando lá? Está incomodando muito? Está muito bem. O Eduardo é um menino que estuda muito, né? Chegou na política com muita vontade, se preparando. Aliás, ele me falou que fez alguns cursos, está no Partido Novo. O Novo proporciona um preparo para os seus candidatos, suas lideranças, e foi para a campanha com muita determinação. O menino não dormia o tempo todo pedindo voto e conseguiu vencer as eleições, inclusive no quadro do Partido Novo tinham concorrentes fortes e ele, participando pela primeira vez, conseguiu fazer mais votos do que os demais e ocupa uma cadeira de forma determinada, trabalhando muito, claro, aprendendo por ser novo, jovem, né? Jovem, né? Mas a nossa composição na Câmara é muito boa. Lá nós temos o Sebastião, por exemplo, que já foi vice-prefeito. Sebastião Antônio. Sebastião Antônio é o nosso líder de governo lá na Câmara de Vereadores. O Sebastião tem 4 mandatos como vereador, se não me engano, 2 mandatos como presidente. E o Eduardo tem trabalhado muito de forma conjunta com o Sebastião. E tá surpreendendo, inclusive. Ele é muito estudioso e tem uma capacidade muito grande de entendimento, sabe, das demandas da sociedade, a tratativa que faz sempre de forma buscando a solução, né? É um menino que tem um futuro brilhante na política. Ô,
França, voltando agora ao Conselho dos Municípios Lindeiros, tem um assunto que faz tempo que eu não ouço falar. Mas durante um período, se não me engano no ano passado, ou ano retrasado, ele foi muito debatido. Os royalties. Sim. Havia o findar de um primeiro contrato, e aí todo mundo lutava para que ele fosse mantido, para que ele fosse renovado. Qual é a situação disso atualmente? Inclusive, há poucos dias eu falava com o presidente da Itaipu Binacional e ele falava de todo esse movimento que ocorreu, segundo ele, mais uma narrativa que foi criada, né? Finalizando o contrato, segundo o doutor Enio, é claro que seria feita uma renovação do contrato e a sequência do repasse dos royalties para os municípios. Mas o entendimento e a preocupação era que poderiam cessar, poderia ser, a partir daquele momento, os municípios ficassem sem receber esse recurso. E município como Itaipulândia, por exemplo, né, que foi afetado de forma... Santa Helena é o município que mais área acabou cedendo para o lago. Mas Itaipulândia é um município pequeno, com pouca... não tem indústria, né, tem uma arrecadação muito pequena do município, dependendo dos royalties. E eu diria para você, hoje, o orçamento do município, ele tem que obedecer às regras da lei da responsabilidade fiscal. Você tem, por exemplo, um percentual desse orçamento que você pode gastar com folha. Além do percentual definido pela lei da responsabilidade fiscal, você não pode gastar. E aí, se você corta parte do orçamento, extrapola o índice, você deixa o município sem a condição, sem certidão, para dar sequência nos trabalhos. Itaipulândia, Santa Helena, vários municípios seriam gravemente afetados com a cessação aí do repasse, né? Cessando do repasse. Isso então está garantido, não tem tempo para parar? Não tem tempo para parar, está garantido. A proposta da Itaipu, principalmente do comando atual, é continuar, além dos royalties, trabalhando outros meios de desenvolver essa região. E a Itaipu, como vocês sabem, tem muito dinheiro, né? Então, não é peso nenhum para a Itaipu poder estar cuidando desses municípios afetados. Aliás, prefeito, como é que os prefeitos, vocês prefeitos, assimilaram essa mudança na política de Itaipu, que até então realizava obras primeiro na região mais lindeira, depois já se expandiu, tem obra em Cascavel e tal, em outras regiões do Paraná, e de repente abraçou o Paraná inteiro, abraçou Mato Grosso do Sul, enfim, hoje nós estamos vendo investimentos para financiar a questão na Amazônia lá, fugiu o nome agora do evento, a COP. E como que os prefeitos, não necessariamente você, mas os seus colegas da região lindeira, assimilaram essa mudança de política da Itaipu Binacional? Olha, os prefeitos têm cobrado muito a Itaipu, a direção da Itaipu, com relação à priorização da nossa região. A Itaipu já conseguiu se livrar, pagou a dívida que tinha, sim, algumas pendências, tem mais recursos, e esse recurso da Itaipu, claro, ainda arcando com a manutenção de toda a estrutura, tem muito recurso para poder estar investindo na nossa região. O que nós, enquanto prefeitos, temos cobrado é que a gente tenha prioridade. A região lindeira, principalmente, ao Lago de Itaipu, seja priorizado. E o que a Itaipu puder fazer, em benefício principalmente das pessoas que têm uma necessidade maior em outras regiões, pode-se fazer, priorizando, é claro, a nossa região, que é a mais afetada, né? Essa é a visão que eu vejo, no geral, dos nossos colegas prefeitos. Prefeito, o senhor pincelou quando falou dos projetos, né, que estão sendo tratados com a Itaipu, tal, foram aprovados pela atual gestão, pela atual diretoria. Pode-se afirmar, o senhor tem como afirmar que para outubro, novembro, dezembro, nós vamos ter
um verão melhor com lindeiros presentes, a cultura voltando, esses projetos que envolvem mais pessoas, né? Talvez esse é um ponto que eu ouço, assim como hoje aconteceu o Fórum de Educação, que a gente vê que envolve muita gente, e por uma causa nobre, que é a educação. Então a cultura, o esporte, o meio ambiente, artesanato, enfim, o que podemos esperar? Olha, como a gente tem feito em tratativas com a Itaipu Nacional, na apresentação dessas demandas, eu tenho uma expectativa muito grande, ainda, claro, restando a aprovação, mas os projetos estão sendo muito bem recebidos na Itaipu. O Mais Verão com uma amplitude, nós vamos ter também o que era viola lindeira, agora o prosa e viola, na área cultural. Nós teremos na área do esporte e lazer alguns campeonatos que foram propostos, né, e que estão em análise para que a gente possa estar implementando com recursos da Itaipu, uma premiação muito boa, o que incentiva os municípios a participar, promovendo uma interação entre os municípios lindeiros, os 16 municípios, e beneficiando diretamente a população desses municípios. Existem vários projetos, eu estou acompanhando, a gente está em fase agora de aprovação, Laír, o Mais IDEB, né? Hoje com o fórum aqui em Marechal Rondon sendo ampliado, o programa Mais Verão praticamente aprovado, precisando ajustar algumas modalidades esportivas, e isso passa pela discussão e análise dos secretários de esportes dos municípios, que a gente faz de forma bem democrática, né, todo o nosso trabalho. Então, já houve 2 reuniões com os secretários, com as secretarias de esportes, para entender qual o programa que contempla a maioria ou que contemple todos os municípios. Tem um município que tem uma peculiaridade, outro tem outro, mas o que fica melhor para todos os municípios, né? E aí a gente vai estar batendo o martelo. Eu poderia dizer, nós temos aí a proposta do 40 a mais, o campeonato de futebol de campo, para os acima de 40 poder estar praticando esporte, viu, Piccolo? Tem também a proposta da criança, né? Então, nós teríamos aí a participação do campeonato envolvendo crianças e o vô e a criança. Porque o meia-idade, ele já está integrado em vários campeonatos dentro do município. Então, para você ter essa integração de forma regional. E aí você trabalha também o beach tênis, que hoje tem alta, né? Enfim, algumas modalidades foram apresentadas e está em discussão agora, principalmente na pauta daqueles que entendem do assunto, que são os secretários de esportes, para a gente definir. Além de outros programas mais que foram encaminhados, né, a gente está discutindo. A gente tem, enquanto municípios lindeiros, também uma preocupação muito grande com a questão indígena aqui na nossa região, principalmente atingindo Guaíra. Aí São Miguel do Iguaçu está pacificado, mas Guaíra inspira uma preocupação maior. Então a tratativa que nós estamos fazendo com o presidente da Itaipu Nacional, como também em Brasília, principalmente o vice-presidente do Conselho dos Lindeiros, que é o prefeito Giliade, de Guaíra, tem ido muito a Brasília discutir essa pauta, para que a gente possa dar uma tranquilidade maior aos nossos produtores rurais que já estão há 40, 50, 60 anos, né? Apreensivos, né? Nessas áreas que agora passam a ser declaradas área de ocupação indígena, né? Mas a gente já teve assegurado que não vai haver invasão nenhuma, que ninguém vai perder suas propriedades. Está havendo da parte do governo federal uma proposta de compra de algumas áreas para que o governo remunere, pague, né, essas áreas e conceda aos índios. Mas também precisa ser de forma organizada isso, porque tem regiões, por exemplo, a região próxima à indústria, tem toda a questão do saneamento, né? Sim. E os cuidados
que se deve ter para a produção ou para a industrialização de alguns produtos. Então, tudo isso está em pauta para que a gente possa encontrar o melhor caminho. Eu diria para vocês que agora, de uma forma muito mais tranquila, teve um momento que tanto prefeitos quanto produtores rurais estavam muito apreensivos. Nós adiantamos bastante com essa pauta, gerando uma certa tranquilidade. E eu imagino que Guaíra, para aquela população indígena que precisa de colocação, será estabelecida uma área, o governo vai comprar, uma área que não cause nenhum problema para o desenvolvimento da cidade, e nessa área, na forma adequada, os índios estarão tomando posse e preservando a sua cultura. Meu caro França, eu sei que você tem outros compromissos, precisa se deslocar ainda até o município de Medianeira. Nós vamos encaminhar o encerramento do programa. Jadir, obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, Piccolo. Parabéns, sucesso, França, no término do seu segundo mandato e também na gestão dos lindeiros. Sucesso para ti. O dos lindeiros vai até quando? A tua Esse ano e o ano que vem, são 2 anos. 2 anos. Professor Leir, obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, Piccolo. Jadir, um abraço. Prefeito França, parabéns. E hoje, na condição que eu estou, preciso lhe lembrar, lembre do Mais IDEB. Nós não podemos perder esse programa jamais, que ele é fundamental para os municípios. Sem dúvida nenhuma. O Lair tem dado um apoio muito grande lá no Mais IDEB, né? Está nos ajudando, professor Lair, uma capacidade extraordinária de gestão, de encaminhamento das coisas, e o Mais IDEB está avançando com sucesso graças ao apoio dele. Que bom. Prefeito de Medianeira, Antônio França, presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Piccolo. É uma honra poder estar aqui como admirador do seu trabalho. Pelo rádio, agora estou aqui batendo papo contigo. O Lair já é meu amigo de longa data, desde quando tinha cabelo escuro ainda, né? Meio loiro, mas já é escuro, não tinha cabelo branco ainda. O Jadir também ficou conhecendo há muito tempo, né, Jadir? Verdade. Prestando serviços para o deputado Ademir Bir, nosso grande amigo, assim como também sou amigo do Hélio, né, o Hélio Rusch. Enfim, cumprimentar a todos aqui de Marechal Rondon, todos da nossa região oeste do Paraná, e parabéns pelo seu programa, pela estrutura que você tem aqui. Fiquei impressionado. Eu, que você sabe, militei no rádio também, né? O seu irmão é até hoje em Cascavel, meu irmão radialista. Está em Cascavel. E eu assisti aqui os seus programas, mas eu não sabia que a estrutura fosse tão boa, tão ampla como a estrutura aqui. Parabéns. Cumprimentar o Caio, que está aqui comigo, que é o nosso assessor de comunicação, diretor de comunicação lá da Prefeitura de Medianeira. Estamos sempre juntos aí nessa jornada, nessa caminhada. Muito obrigado pela oportunidade. O Caio, imagino que trabalha bastante, porque está com o prefeito onde o prefeito está, né? E exercendo duas funções importantes, não só de prefeito, mas do Conselho. São compromissos inúmeros que os políticos hoje têm. Tem muita gente que acha que o político não trabalha, mas se tem políticos que trabalham, são os prefeitos aqui da nossa região, buscando benfeitorias para os nossos respectivos municípios. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, ao 12:10, se Deus quiser. Um bom final de semana e até lá.